Olá, alunos, tudo bom? Eu me chamo Milena Nascimento, faço parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal do Amapá e hoje a gente vai estar vendo uma aula muito simples e muito legal sobre área de figuras planas, tá bom? Então a gente vai ver hoje a área das nossas três principais figuras geométricas planas, que é o quadrado, o retângulo e o nosso triângulo, tá? Para ajudar a gente a compreender melhor, a visualizar melhor a área de cada uma dessas figuras, eu trouxe para vocês um material concreto, tá bom? Que é o nosso geoplano, ok? Esse aqui é um material concreto chamado geoplano, que a gente usa ele justamente para que a gente consiga calcular a área de figuras planas, somente plotando ele com uma liguinha aqui no nosso material, ok? Então eu trouxe para vocês o geoplano quadrangular, que a gente usa para calcular a área de figuras particularmente quadradas, não necessariamente quadradas. A gente chama de quadrangular porque os seus pinos eles estão a uma distância que é mais propício para que a gente consiga calcular figuras quadrangulares, tá bom? E eu trouxe também para vocês o geoplano triangular. Através dele a gente vai conseguir enxergar a área do nosso triângulo, ok? Então vamos lá. Vamos começar com a área do nosso quadrado. Então, nós temos aqui o nosso quadrado, tá? Eu botei aqui um quadrado para vocês. E a gente vai considerar a distância de um pino até o outro pino como sendo 1 centímetro. Então, nesse quadrado aqui, que está desenhado aqui com essa liga, a gente tem que um lado desse quadrado aqui, ele mede daqui para cá, tem 1 centímetro, depois a gente tem mais 1 centímetro e depois mais 1 centímetro. Então, esse quadrado, desse lado dele, vale 3 centímetros. Os outros lados desse quadrado também vão valer 3 centímetros. Por quê? Porque elas são uma propriedade particular do quadrado, tá bom? Uma figura geométrica só é considerado um quadrado se os seus 4 lados eles tiverem o mesmo comprimento, a mesma medida, ok? Então, no nosso quadrado, a gente tem que esse nosso quadrado, ele tem um lado igual a 3 centímetros, tá bom? E pelo nosso cálculo, pelo que a gente aprendeu lá, a área do nosso quadrado, a gente consegue calcular ele como? Vou colocar aqui, a área do quadrado é igual a L ao quadrado. O que é esse L, professora? L é a medida de um lado do nosso quadrado, ok? Então, se a gente tem esse quadrado aqui e um lado dele vale 3 centímetros, então o L vale 3. Então, aqui, a área desse nosso quadrado vai ser o quê? Vai ser 3 elevado ao quadrado, já que 3 centímetros é o comprimento de um lado desse quadrado. Então, a gente vai achar aqui que a área desse nosso quadrado é igual a 9 centímetros quadrados. Mas, professora, eu ainda não consegui visualizar direito, visualizar melhor se realmente vale 9 centímetros a área desse nosso quadrado. Tudo bem. A gente tem aqui um outro material de apoio, que também vem junto com o nosso geoplano, tá? Então, cada quadradinho desse vai equivaler a uma unidade de área. A gente vai chamar de uma unidade de área, ok? Então, esse quadrado é exatamente aquele mesmo quadrado do outro geoplano, tá? Então, quantos quadradinhos a gente conseguiu botar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, realmente, esse quadrado, ele é um quadrado de área igual a 9 centímetros cúbicos, ok? Então, tá. A área do nosso quadrado, a gente já sabe, né? Ele é um quadrado onde ele é igual ao comprimento de um dos lados desse quadrado, tá? Não importa qual é o lado, já que um quadrado ele tem todos os seus lados de mesma medida. Então, vamos ver aqui agora o nosso retângulo, ok? A gente tem aqui um retângulo onde vamos chamar isso aqui de altura, tá bom? Já que é o que está aqui na vertical. Então, a altura desse retângulo, ele vale 2 centímetros. Por quê? Porque a gente tem aqui, um espaço de um pino para o outro e depois a gente tem mais um. Então, esse retângulo aqui, a altura dele vale 2 centímetros. E quanto que vale a sua base? O que é a base?
é o que está aqui, vamos dizer assim, deitado, tá? É o que está aqui na horizontal. Então, essa medida vai ser a mesma medida dessa aqui de cima. Assim como essa altura aqui vai ser a mesma medida dessa altura. Então, qual que é a medida da base desse retângulo? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos um retângulo onde a sua altura vale 2 e a sua base vale 5, tá? Como que a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo ele é igual a base vezes a altura. A gente vai chamar a altura aqui de H, tudo bem? Então, ó, a área do nosso retângulo é igual a base vezes a altura. Como eu já sei quanto que vale a minha base e quanto que vale a minha altura, eu vou só substituir isso aqui na fórmula, ok? Então, ó, como a minha base vale 5 e a minha altura vale 2, a área desse nosso retângulo ela vai medir 10 centímetros quadrados. Mas, professora, realmente vai valer? Eu não consegui visualizar. A gente consegue mostrar para vocês usando o material de apoio também. Ó. A gente tem aqui o mesmo retângulo lá, e a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades de área. Então, realmente, o nosso retângulo, se a gente quiser saber a sua área, a gente consegue calcular através da base vezes a altura. Então, a gente já viu ali o nosso quadrado, que é o quadrado, e a gente já viu a área do nosso retângulo, que é a base vezes a altura. Então, a gente vai ver agora a área do triângulo. Usando o nosso geoplano triangular, tá bom? Eu botei aqui para vocês um triângulo, tá bom? Aparentemente, a gente não consegue ver se ele é um triângulo escaleno, se é um triângulo, como que se diz, equilátero, se é um triângulo isósceles, mas a área do triângulo, ela vale para todos os tipos de triângulos, ok? Então, ó, como que a gente vai calcular a área desse triângulo? Primeiro, a gente tem que saber quanto que vale a sua altura. Professora, como que eu faço isso? A distância desse pino aqui, ó, até mais ou menos esse pino aqui, que a gente tem aqui como se tivesse um pino bem aqui no meio, na mesma paralelo a esses dois pinos, tá, ok? Então, desse pino aqui até bem aqui, a gente tem 1 centímetro. Desse pino aqui até aqui, a gente tem 2 centímetros. Daqui até aqui, a gente tem 3 centímetros. E daqui até aqui, a gente tem 4 centímetros. Então, a gente já sabe que a altura desse triângulo vale 4 centímetros. Então, a gente precisa saber agora quanto que vale a nossa base, ok? O triângulo ele só tem uma base, que é somente essa aqui. E a gente vai calcular também, vai contar a distância desses pinos aqui. Então, a gente tem uma distância, 2 distâncias, 3 distâncias, 4 distâncias. Então, esse nosso triângulo, ele tem a altura igual a 4 centímetros e tem também a nossa base igual a 4 centímetros. Sabendo disso, a gente consegue jogar aqui no nosso quadro, para a gente saber qual que é a forma para eu calcular a área do triângulo. A área do triângulo ela pode ser calculada pela base vezes a altura, dividido tudo isso por 2, ok? Tá, então vamos lá. Usando o material de apoio, a gente também consegue enxergar esse mesmo triângulo aqui, tá? Então, primeiro antes da gente enxergar, vamos substituir, né? A gente tem que o nosso triângulo ele tem a base igual a 4 centímetros. E a altura dele a gente também já viu que vale 4 centímetros, tá? E a gente vai dividir tudo isso por 2. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Eu botei 16 e dividi 2. Isso vai me dar 8 centímetros cúbicos. Professor, eu ainda não consegui enxergar nesse geoplano se realmente tem 8 centímetros cúbicos de área. Ok, vamos para o nosso material de apoio, tá? Então, ó, essa unidade aqui azul, ela está equivalendo a 1 unidade de área dentro desse triângulo, tá? E esses aqui que estão em verde é como se elas fossem meia unidade de área, tá? Eu consigo demonstrar isso para vocês aqui, ó. Eu tenho um quadradinho desse
um losango desse, perdão. E se eu juntar dois desse aqui, eu consigo juntar uma figura dessa inteira, tá? Então é como se esse verde está valendo metade de uma unidade dessa aqui. Tá, então eu tenho aqui o mesmo triângulo que eu botei naquele outro geoplano, só que agora eu preenchi ele com as minhas unidades de áreas. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e como esse aqui vale meia unidade de área, se eu juntar meia unidade de área mais meia unidade de área, eu vou ter uma unidade de área. Então aqui eu tenho uma e aqui eu tenho duas, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente o que a gente achou aqui, 8 centímetros cúbicos, ok? Então, ó, a gente aprendeu sobre a área do quadrado, área do retângulo e área do triângulo, tá bom? Em todas as suas formas, como é que a gente faz para calcular cada um deles, ok? Então, meus amados, é isso, tá? Até uma próxima, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olá, caro estudante. Vamos trabalhar nessa aula, então, sobre áreas de figuras planas. E, trabalhando com figuras de áreas de figuras planas, você vai perceber que vamos trabalhar aqui com losango, trapézio e círculo. Me chamo Michael Braga e faço parte do programa Residência Pedagógica. Então, vamos dar início. Bom, primeiramente, losango. Temos aqui a imagem de um losango e você vai perceber, então, que o losango tem todos os 4 lados iguais e os ângulos que são opostos entre si devem ser iguais também. Esse igual a esse e esse aqui igual a esse. Beleza? Então temos um losango. O que mais devemos entender? Devemos entender que o losango também contém o seu lado e principalmente para calcularmos, no caso, a área de um losango, devemos entender as diagonais. Diagonal maior que essa aqui e diagonal menor que essa aqui. Certo? Temos também aqui os ângulos internos que já definimos através desse aqui. Bom, vamos dar início então utilizando uma ferramenta chamada GeoGebra para entendermos como funciona a área do nosso losango. Vamos trabalhar então o que é um losango pela ideia de um quadrado. Perceba que eu vou fazer aqui um quadrado de 4 por 4 e observe que eu estou fazendo aqui, né, daqui para cá 4, 4 e aqui também 4. Pronto, fiz um quadrado. Agora eu tenho, por exemplo, os lados, os pontos do meu quadrado, A, B, C e D. E observe que a área do meu quadrado, eu tenho 16 quadradinhos nesse quadrado. Bom, perceba que um quadrado tem todos os lados iguais e os ângulos também são iguais. No caso aqui, 90 graus, aqui também 90 graus. E você vai perceber, então, que todos os ângulos de um quadrado são 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Perceba, então, que o meu quadrado, que estamos definindo aqui, também é um losango. Mas vamos desenhar agora um losango propriamente dito. E observe que eu tenho agora um losango, que é um quadrado, só está modificado aqui a posição dele. Mas perceba também que podemos modificar aqui esse nosso quadrado. Vamos colocar os ângulos dele. Observe que os ângulos são todos 90 graus, que é igual a esse aqui. Tem um losango, já que todo quadrado, né, é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Vamos entender isso. Eu posso, por exemplo, pegar um ponto desse meu quadrado e começar então a arrastá-lo aqui nessa posição e observe que os ângulos então já modificaram. Observe que o ângulo, né, todos os ângulos que eram do meu quadrado modificou-se. E eu continuo tendo um losango, mas não tenho mais um quadrado como este aqui, certo? Meu losango agora está existindo propriamente só losango. Perceba que os ângulos desse meu losango, um de frente com o outro, são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo que é 112,62 graus. Certo? Então, os ângulos que são um de frente com o outro são iguais. E esse ângulo também, que é 67,38 graus, é igual a esse aqui que está de frente com ele. Então, são iguais. Os ângulos de um losango, certo? Também no quadrado acontece isso. É por isso que todo quadrado é um losango. No losango eu tenho todas as medidas dos lados iguais, certo? E propriamente dito, eu tenho, por exemplo, praticamente os lados paralelos às mesmas medidas, certo? Mas os ângulos, praticamente, que são um de frente com o outro, para você entender, eles devem ser iguais. Acontece isso com o quadrado, mas nem sempre acontece, por exemplo, com o losango. Porque eu tenho os ângulos, praticamente, esse ângulo do ponto G é igual ao ângulo do ponto E, o ângulo aqui do ponto F é igual ao ângulo do ponto H. Onde eu encontro um losango? Losango eu posso enxergá-lo numa pipa, por exemplo. Também posso observá-lo na bandeira do Brasil, que é essa parte amarelada, certo? Aqui temos uma pipa, aqui temos um losango na bandeira do Brasil. Que mais? Como calcular a área do losango? Vamos ver isso no GeoGebra.
Vamos agora calcular a área do nosso losango, mas vamos ter primeiramente uma base aqui pela área do quadrado. Observe que o quadrado ele é 4 por 4. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16 quadradinhos. O mesmo poderíamos fazer com o losango, mas observe que no losango os quadrados são cortados, então ficou muito mais difícil calcular a área do losango olhando aqui, apenas contando os quadradinhos, certo? Para calcular a área. Então, como vamos fazer? Observe que podemos idealizar e ter aqui, por exemplo, pela perspectiva de um retângulo. Já, agora ficou fácil, porque agora eu tenho 4, e aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 6. Então 4 vezes 6, 24, que é fácil calcular a área do retângulo. Muito bem, você poderia, por exemplo, idealizar a área desse losango pela área de um retângulo, certo? Observe então que se você pegar, por exemplo, vários triângulos para formar essa partezinha aqui e ir preenchendo, você vai ter aqui um retângulo semelhante. Observe que se eu preencher essa partezinha aqui, preencher novamente essa parte aqui e preencher essa parte aqui que está faltando, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu retângulo, que é esse aqui. Já, então aqui deu 24, muito bem. Mas observe que se você pegar as mesmas partes e transferir, por exemplo, para o outro lado, observe então que agora você vai obter quem? Você vai obter o losango. Já, então é a metade, porque você conseguiu colocar todas as partes que estavam na lateral dentro do próprio losango. Muito bem. Perceba realmente que se você pegar essa parte aqui e colocando agora em cima do retângulo, você vai notar que você vai ter metade de quem? Metade do seu retângulo. Perceba agora que o retângulo está muito mais reforçado e me faltou essa área aqui. Metade. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aqui a mesma praticamente a mesma largura. Certo? Então a área do losango vem ser o quê? Já vai ser metade da área do retângulo aqui, essa área do losango. Se aqui deu 24, então aqui vai dar o quê? Vai dar 12 já, porque o quê? Basta multiplicar o quê? 6, que é essa comprimento, pela largura, que é 4, dá 24. Divide por 2, 12. Então a área do losango basta multiplicar o quê? Basta multiplicar a diagonal, você conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a diagonal maior, que seria aqui o comprimento do retângulo, vezes 1, 2, 3, 4, que é a diagonal menor, que seria a largura do retângulo. Diagonal maior vezes a diagonal menor, divide por 2, você obtém a área do losango. Beleza? Agora faça um teste, que é esse aqui, e você vai perceber então que temos aqui a nossa diagonal menor com 24 centímetros e a maior 38 centímetros. Faça esse cálculo, pode nos enviar então. Trapézio. Vamos entender aqui as partes de um trapézio. Temos no trapézio, o que é que define um trapézio? A base maior, a base menor aqui em cima, e temos aqui os lados, as laterais não paralelas. Então no trapézio eu tenho aqui esses dois segmentos aqui, que é a base maior e a menor, são paralelos entre si, certo? Mas essas laterais aqui não são paralelas. Bom, o que também vai definir aqui um trapézio? No caso, por exemplo, temos aqui um trapézio, temos aqui a parte de dentro, a altura, que é perpendicular, então, a uma das bases, que tenhamos como definição para ser a base maior. Então, temos aqui a nossa figura de um trapézio e vamos perceber isso logo assim, em seguida, utilizando a ferramenta GeoGebra. Vamos aprender, então, os tipos de trapézios que podemos então fazer. Vamos utilizar a ferramenta aqui GeoGebra e você vai perceber o seguinte, vou fazer aqui um trapézio. Vou colocar aqui, por exemplo, esse tipo aqui de trapézio com essa base aqui menor. Observe que eu tenho de A até B, a base ela é a menor. E vou desenhar aqui praticamente para cá, que o ponto C, venho aqui, ponto D, pronto. Bom, fiz um trapézio. Agora perceba o seguinte, que eu tenho aqui a minha base maior, que é de C até D, certo? Que é essa partezinha aqui, esse segmento. E a base menor, que é essa parte aqui de A até B, certo? E tenho aqui os lados não paralelos, que são esses daqui. Observe que a base maior e a base menor devem ser intimamente paralelos. Esses lados aqui, das laterais, não necessariamente, eles não são paralelos. Então perceba que aqui eu tenho um tipo de trapézio. Esse trapézio aqui se chama trapézio isósceles, porque esses lados aqui não paralelos têm a mesma medida, ou seja, de A até D é a mesma medida que de B até C. É a mesma de medida esses dois lados aqui. As bases não precisam ter a mesma medida, certo? Devem ser apenas paralelos. Agora perceba também que eu posso criar um outro tipo de trapézio, que é esse aqui. Vou desenhar aqui e você vai perceber, certo? Que eu posso ter aqui um trapézio dessa forma. Perceba que eu tenho a base maior aqui, a base menor, e os lados aqui agora não paralelos, que são esses laterais. Note que os lados não paralelos, observe que eu vou colocar os ângulos aqui dessa figura, que é essa aqui, e quando eu coloco os ângulos nela, observe que eu tenho aqui praticamente esses ângulos aqui de baixo 45 graus e o de cima 135 graus, certo? Esses dois aqui de cima. Note que a junção desse ângulo aqui,
que é oposto a esse, forma 180 graus. Esse mais esse, 180 graus. Agora observe aqui, quando eu clico, observe que esses dois ângulos aqui são iguais, eles são os ângulos retos, certo? Esse tipo de trapézio, quando eu tenho dois ângulos retos nele, eu chamo como? Eu chamo de trapézio retângulo, certo? Então eu tenho aqui um tipo de trapézio, que é o trapézio retângulo. Qual é o outro tipo, já, o que temos? Vamos perceber agora um outro tipo de trapézio, que observe que vamos fazer um trapézio semelhante a esse aqui, porém com uma diferenciação. Observe que eu estou colocando aqui praticamente, né, quase a mesma medida, e vou colocar aqui essa medida assim aqui, e vou puxar aqui, certo? Vou puxar mais um pouco para cá e aqui. Observe que a base maior é paralelo à base menor. Mas note agora que eu tenho essa medida aqui diferente dessa medida aqui. Nesse aqui eu tenho essa medida igual a essa. Nesse aqui já foi o que? Diferente. Essa medida é diferente dessa aqui. Quando isso acontece, esse trapézio aqui é chamado escaleno. Porque essa medida aqui das laterais são diferentes, certo? Então é escaleno. Beleza? Temos aqui então os nossos três tipos de trapézio. Dando continuidade aqui com o trapézio, vamos perceber onde eu posso encontrar um trapézio. Pode perceber aqui que eu tenho aqui a minha base menor nessa barra de metal, né, e tenho aqui na parte de cima a base, né, maior. E aqui eu tenho então as laterais aqui desse trapézio. Onde mais? Posso encontrar aqui no próprio músculo humano que se chama trapézio, né, que é essa parte desse músculo, quando a gente coloca a mão no ombro, né, próximo ao ombro ali, levando no pescoço, é o músculo trapézio. Ele é todo esse músculo aqui. E observe, né, que o formato da figura justamente é muito próximo a um trapézio, por isso que o nome desse músculo é trapézio. Como calcular a área do trapézio? Vamos utilizar novamente a ferramenta GeoGebra para entendermos como se calcula a área do trapézio. Vamos lá. Vamos calcular então agora a área do nosso trapézio. Perceba aqui, o nosso trapézio ele é cortado aqui, então fica difícil contar esses quadradinhos aqui. Mas observe que a maioria dos quadrados eu consigo contar. E eu tenho aqui um quadrado dentro desse meu trapézio. Perceba aqui, se eu colocar aqui, observe que eu tenho esse quadrado aqui, 3 por 3. Ou seja, eu consigo encaixar aqui, eu consigo já calcular então que é 9. Então esse meu trapézio tem uma área que é maior que 9, e isso já sabemos, certo? Então já conseguimos deduzir. Perceba também que eu consigo montar esse meu trapézio através de quê? De um triângulo e do quadrado que já tínhamos definidos aqui. Perceba que ele encaixa exatamente, né, dentro do nosso trapézio, certo? Mas podemos calcular a área do nosso trapézio de maneira muito mais evolutiva e percebendo então como é que se dá a fórmula do trapézio. Note que se eu pegar esse nosso trapézio e fazer uma cópia dele, você vai obter um outro trapézio igual. Porém, vamos rotacionar o nosso trapézio para que ele fique praticamente de cabeça para baixo. Então vamos obter esse trapézio aqui. Observe que o trapézio é o mesmo tamanho, certo? Eu consigo aqui encaixar um quadrado um no outro. Perceba que é o mesmo tamanho. Então, analise o seguinte. Por que é o mesmo tamanho? Porque eu tenho as mesmas medidas. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, que é a minha base menor. Observe que a base menor está aqui em cima e nesse outro a base menor está embaixo. Aqui a base maior está aqui embaixo e desse outro a base maior está em cima. Então está invertido. Perceba que se eu emendar, agora eu obtenho o quê? Já obtenho um retângulo. Muito bem, você vai obter um retângulo. Então ficou muito mais fácil. A área do retângulo só basta contar aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é justamente, né, se eu separar aqui, você vai perceber que é a base maior mais a base menor. Isso mesmo, vai dar o comprimento do retângulo. Então, quando eu emendo, vai dar a base maior mais a base menor. A altura continua a mesma, porque eles permaneceram com a mesma altura. Então, a área do trapézio é o quê? A base maior mais a base menor vezes a altura. Eu vou então dividir por 2, já que eu tenho dois trapézios e vou obter a área apenas de 1. Certo? Então, observe que ficou bem fácil de entender. Certo? A área do nosso retângulo é o quê? Eu tenho aqui 5 mais 3, 8, vezes 3, 24. Divido por 2 para obter a área só de 1. Vou ter 12. Observe que esse tem 12 e esse tem 12. Então a área do nosso trapézio é 12? Muito bem, é 12. Certo? Então ficou muito fácil entendermos como é que funciona então a fórmula do trapézio. Juntamos, aqui você vai perceber que é a base maior mais a base menor vezes a altura. E como você quer apenas 1, que é a área de apenas 1, divide por 2. Beleza? Vamos lá. A área do trapézio, né, como já vimos, né, no vídeo, você pode calcular, né, utilizando aqui, dobrando, né, o próprio trapézio, né, e pegando aqui, no caso, temos esse trapézio aqui, que é um trapézio, né, escaleno, e você vai perceber que a base maior mais a base menor dividido por 2 aqui vezes a altura, certo? Então você pode duplicar aqui o seu trapézio, né, que é um caso escaleno, e fazer então ter a noção de como funciona a fórmula desse nosso trapézio. Devemos entender também o que mais. Aqui eu tenho uma continha, né, de um trapézio. Você pode perceber então que eu peguei aqui a base menor mais a maior, multipliquei aqui pela altura e dividi por 2. Fui fazendo o cálculo até obter 29. Pratique em casa então,
essa continha aqui desse trapézio, certo? Com essas medidas. Próxima figura, círculo. E devemos entender então que é um círculo. O círculo, temos aqui, né, essa circunferência, que é apenas essa borda, e no círculo temos o centro, né, que forma então esse nosso objeto, que eu chamo então de círculo. Agora vamos entender um pouco mais, que no círculo temos o raio, que vai do centro até a borda aqui, e temos também o diâmetro, que se eu pegar daqui do centro até a borda eu tenho o raio, e aqui do centro até o outro lado da borda eu tenho o raio. Então raio mais raio forma o diâmetro, que é de uma borda até a outra, passando pelo centro. A circunferência vem ser só essa bordinha que eu destaquei aqui de vermelho, certo? E o círculo é o conjunto da circunferência mais toda a parte interna. Imagine que isso aqui seja uma piscina, certo? E aqui seja a borda da piscina e aqui toda a água da superfície da piscina. Eu tenho então inteiramente um círculo. Se eu tiver só a borda da piscina, não tiver a água, eu tenho apenas a circunferência. Você pode perceber então como calcularmos a área, né, de um círculo de 3 maneiras aqui, demonstrando que eu posso, né, fazer vários retângulozinhos nesse meu círculo, né, e ir pegando, somando todos a área desses retângulos mais próximo possível, até formar então a área exata do meu círculo. Aqui eu tenho uma demonstração, né, que a área do círculo vai se expandindo, e observe que esse comprimento desse meu retângulo aqui é πr, essa letrinha aqui grega se chama π, e aqui eu tenho a letra r. A altura aqui eu tenho r, e observe que toda a área desse meu círculo cabe dentro desse retângulo aqui, né, de maneira quase exata dentro desse meu retângulo. Então eu tenho πr, né, que é o comprimento do retângulo vezes a altura, que é r. Então a área do círculo é o quê? É πr vezes r, que vai dar πr ao quadrado. Aqui eu tenho uma outra demonstração também do círculo. Observe que o círculo está fechado. Eu posso então pegar esse meu círculo. Aqui eu tenho o raio 2πr. E observe então que eu posso abri-lo, e observe que eu tenho vários retângulos que você pode notar então que eu tenho aqui 2πr vezes r, né, que é a altura. A área vem ser metade da base vezes a altura, que no caso aqui eu tenho um triângulo, e você já sabe calcular a área do triângulo. Então observe que é uma outra maneira também de demonstrarmos como forma, né, a área do círculo. Então, onde é que eu encontro um círculo? Aqui eu tenho a rotatória, certo? Das avenidas, de ruas, por aí, que você pode encontrar e enxergar a área de um círculo. Aqui eu tenho também um formato, né, de um chapéu ou até mesmo de uma peneira, que é um círculo também, certo? Então, já aprendemos como calcular. Então, pratique aqui em casa, né, quando o raio é 1 e também quando o raio é 2, certo? Então,